Olá, igreja, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Estação das Células, Os Heróis da Fé. E hoje nós vamos falar sobre Pela Fé, as Muralhas. Vamos lá então, espero que você esteja bem, você, a sua célula, e que Deus continue abençoando o seu grupo. Hoje nós vamos falar, capítulo 12, Pela Fé, as Muralhas. Hebreus, capítulo 11, versículo 30, na NAA, diz assim: Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hoje nós vamos falar então sobre, sendo fiel ao texto, pela fé, ruíram as muralhas. Mas a verdade é que as muralhas não precisaram ter fé. Na verdade, quem teve fé nessa situação foi Josué e o povo. Então nós vamos falar sobre a fé que Josué e o povo tiveram diante dessa história tão conhecida. No livro aqui, ela está bem explicada essa história, mas só para a gente poder contextualizar aqui. Existiu então uma palavra de Deus lá em Josué capítulo 6, versículo 1, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, essa é a palavra de Deus a Josué, olha, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então, Deus dá uma palavra a Josué, que é basicamente isso aqui. Olha, vocês vão então diante de Jericó. Jericó era o primeiro obstáculo para se chegar na Terra Prometida e Jericó precisava ser conquistada e ela estava cercada de muralhas. Então, Deus traz uma palavra sobre Josué, dizendo, olha, vocês vão durante 6 dias, que está dizendo aqui, vocês vão marchar e vão cercar uma vez por dia com os sacerdotes na frente, com a arca. Então vocês vão fazer isso durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão fazer esse mesmo procedimento 7 vezes, vão gritar bem alto e a muralha da cidade vai cair. E a diferença dessa última vez é que tem a trombeta soando de uma maneira mais longa, e nós vamos explicar sobre isso aqui. Então, não foi a muralha que precisou ter fé, mas sim Josué e o seu povo. E aqui a gente pode identificar várias características, mas uma característica de fé desse povo, em primeiro lugar, foi uma fé persistente. Uma coisa é você fazer alguma coisa onde você tem uma convicção de que Deus te chamou e você consegue fazer aquilo ali. Agora, se aquilo ali demanda tempo, se aquilo ali demanda paciência, a tendência é a incredulidade começar a conquistar o nosso coração aos poucos. Imagina só então que você foi lá, entendeu, você está junto ali com o povo e você entendeu então que a ordem é essa, nós vamos marchar em volta de Jericó, vamos soar a trombeta e perfeito. Só que vai chegando no 2º dia, no 3º dia, muito provavelmente as pessoas poderiam estar pensando em desistir. As pessoas poderiam estar pensando, gente, que coisa sem sentido é essa? Nós não vamos conseguir, isso aqui é algo totalmente fora da nossa realidade. Então, essa fé, de uma maneira que se revelou persistente, isso precisa dizer algo no nosso coração. Por quê? Porque a fé, ela é um fruto da nossa persistência. A fé, ela é um resultado do nosso coração, tanto insistente quanto paciente. E é aí que se revela a persistência. É diante de
algo que Deus coloca no seu coração, diante de uma luta contra o pecado, que às vezes você, no primeiro dia você vence, mas no outro dia você já começa a achar as coisas sem sentido, é nesse momento que a fé precisa se manifestar no seu coração de uma maneira persistente. Então seja persistente na luta contra o pecado, seja persistente em reconquistar o amor da sua esposa, seja persistente em ler a Bíblia, em ser honesto. Por mais que com o tempo você ache que não vai valer a pena, a fé persistente nos ajuda a entender que a insistência e a paciência diante daquilo que Deus colocou no nosso coração vale a pena. Isso é muito importante a gente colocar no nosso coração. Em primeiro lugar, então, que a gente pode ver aqui é que durante 6 dias, da mesma maneira, foram indo e voltando sem acontecer nada, sem ter nenhum fruto, sem ter nenhuma sementinha brotando ali. E às vezes essa é a nossa vida, passam-se os tempos, passam-se os anos e a gente às vezes não vê as coisas frutificando, mas assim como Josué e todo o seu povo marcharam durante 6 dias, fazendo a mesma coisa, o mesmo procedimento, isso precisa falar ao nosso coração também, tá bom? Então, em primeiro lugar, é uma fé persistente. Mas em segundo lugar, ela é uma fé obediente. Por quê? Porque Deus deu uma ordem, Deus deu um procedimento. Olha, vocês vão fazer isso, vocês vão marchar ao redor dela uma vez durante 6 dias. Vocês, 7 sacerdotes, levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Então, existia uma ordem ali que precisaria ser obedecida. E é legal a gente pensar nisso, por quê? Porque o povo de Israel era um povo muito desobediente. É um povo que em vários momentos desobedeceu, ou murmurou, ou se cansou com o tempo, ou abriu mão da fé. Então o povo de Israel, ele tinha essa fama, vamos dizer assim, de em muitos momentos onde Deus falava alguma coisa, eles foram desobedientes. Mas aqui existe o fruto da obediência. O fruto da obediência é essa fé que move o sobrenatural. Não foram os homens que conseguiram fazer com que as muralhas foram caídas no chão, mas foi o poder sobrenatural de Deus. E isso é maravilhoso quando a ação, Deus nos traz uma palavra, a gente age em obediência e toda a ação do homem diante de uma palavra de Deus, ela resulta na obediência. Então, existem coisas que já estão escritas no nosso coração. A palavra de Deus, ela já está disponível para que nós possamos ser obedientes. Uma coisa é a gente saber aquilo que precisa ser feito. Uma outra coisa totalmente diferente é a gente agir. E quando a gente age de uma maneira congruente com aquilo que a gente sabe que é correto, isso é chamado de obediência. E obediência é um sinal. A palavra de Deus vai falar que é um sinal de que nós amamos a Deus. Aqueles que amam a Deus expressam isso através da obediência. Então, pela fé que nós somos obedientes, pela fé que nós cremos que essas coisas, elas são poderosas para mover o sobrenatural de Deus. E às vezes pode ser que a gente esteja diante de uma situação onde não necessariamente você esteja pensando em algo que vai mover o sobrenatural de Deus, mas as leis do Senhor, o conselho de Deus para a nossa vida, ele é realmente eficaz, sadio, saudável, para que a gente possa viver uma vida agora. Esses dias eu estava vendo uma pessoa perguntando para um pastor na internet, e a pessoa perguntou assim, e se Deus não existisse? E muito provavelmente a gente está sendo privado dos prazeres dessa terra. Então a pessoa está falando o seguinte, olha, se Deus não existir, a gente está sendo obediente a ninguém. E aí o pastor respondeu uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, me fale algum pecado que você gostaria de executar ou gostaria de fazer e que esse pecado não faça mal para você ou faça mal para a sociedade. A verdade é que o pecado ele é ruim para a gente. O pecado ele é ruim para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o pecado, você ser obediente não é simplesmente privar de alguma coisa, de um prazer nesta terra, porque
tudo que essa terra pode te oferecer de prazer, ele tem o poder de consumir a sua vida. Ele tem o poder de te colocar diante de uma situação de opressão, de escravidão. Então, obedecer ao Senhor é a mesma coisa de nós estarmos escolhendo a nossa liberdade. Então, esse texto, essa passagem, ela diz muito sobre isso. Obedecer ao Senhor ali estava falando sobre uma conquista da Terra Prometida, estava falando sobre um próximo nível, sobre avançar, sobre sair desse ambiente de escravidão, de deserto e realmente viver a liberdade que o Senhor tem para a nossa vida. Então, obediência é o maior ato em direção, em rumo à liberdade que Deus tem para a nossa vida. Isso é maravilhoso. E agora, em último lugar, a fé também. Então, mais uma vez, a fé se mostrou persistente, uma fé, depois, em segundo lugar, uma fé obediente e agora, em terceiro lugar, uma fé pertinente. Por quê? Porque essa fé pertinente ela era compatível com uma promessa. Então, era uma fé pertinente, que era compatível a uma promessa. Que promessa era essa? A promessa de Josué, capítulo 1, versículo 3. Olha, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué, então, tinha uma promessa. E a promessa também era essa. Olha, eu entreguei a cidade de Jericó a vocês. E quando Deus fala, eu entreguei a cidade de Jericó a vocês, ele quer dizer que ele num ato espiritual, deixou aquela cidade vulnerável para ser conquistada. E aqui debaixo dessa promessa, debaixo dessa palavra, é que eles caminham, é que eles ficam 6 dias, é que eles ficam no 7º dia fazendo 7 vezes a mesma coisa, aquilo que poderia ser totalmente desconectado de algo que faça sentido. E a gente já falou sobre isso, quando a fé sobrepõe a razão. Então a fé vai nos ensinando sobre isso. E agora é uma fé pertinente porque ela é uma fé compatível com uma promessa. E aqui essa é a promessa de Deus sobre esse povo. E mais uma vez, como identificar a voz de Deus? Através da oração, através da leitura da palavra, deixando o seu espírito atento à voz do Espírito Santo, daquilo que ele quer fazer. E hoje, essa provavelmente não é uma promessa que caiba a nós hoje. Não quer dizer que todo lugar onde você pisar, aquele lugar será seu, né? Não é para você sair pelas ruas de Ribeirão Preto ou de onde você estiver pisando e falando assim, esse lugar será meu porque Deus me deu essa palavra que está escrito lá em Josué capítulo 1. Não necessariamente, infelizmente muitas pessoas tiram isso de fora do contexto para trazer esse protagonismo individual, esse senso de merecimento que às vezes a gente tem sobre conquistar alguma coisa. Não é o caso disso aqui, tá? Mas aqui é importante a gente entender que a promessa de Deus, mais uma vez, ela não está simplesmente limitada àquele tempo e àquele espaço. Por quê? Porque aquilo estava refletindo para algo muito maior. Aquilo estava refletindo para os últimos tempos. O próprio livro vai explicar um pouco melhor, depois você pode se aprofundar sobre isso, mas essa promessa não é simplesmente uma promessa específica ali para o povo de Israel, mas ela é uma promessa também espiritual da ação de Deus no mundo através da pessoa de Jesus Cristo. Josué, então, um representante de Jesus, ele vai ser aquele que vai nos mostrar que a muralha vai cair. E não só a muralha, mas a cidade será destruída. E aqui a muralha, para a gente aplicar para a nossa vida, não é as coisas da nossa vida, não é o nosso chefe que nos atormenta, não é o governo que cobra um imposto abusivo, não é essas coisas, mas é tudo aquilo que impede da
história de Deus ser escrita. É tudo aquilo que impede do plano maior de Deus ser executado. Então não está dizendo simplesmente as coisas da nossa vida, mas isso está apontando para a vida de Jesus e as muralhas que estão caindo, a cidade que será destruída. É tudo aquilo que impede do plano de Deus ser executado. Então, é nessa hora que a gente precisa entender, tanto que as trombetas, os 7 sacerdotes e essa última trombeta que foi tocada mais longa e depois disso gritaram e as muralhas caíram, isso é o símbolo que vai dizer lá em Apocalipse, e aqui no livro tem todas as referências, mas é o símbolo da volta de Jesus, é o símbolo da anunciação do retorno de Cristo Jesus, que já veio uma vez e agora nós estamos aguardando a segunda vinda. Entende então que a queda das muralhas, a destruição da cidade, não é para que a gente aplique as muralhas e os desafios gigantes da nossa vida. Não, mas é algo que mostra sobre aquilo que Deus está fazendo na história e a gente pode ser inserido nessa história. Então, através da pessoa de Jesus Cristo é que as muralhas, as cidades, tudo aquilo que estiver impedindo a ação de Deus será destruído. Então, esse é o anúncio do chamado, da glória, da convicção da segunda vinda. Então, é nesse momento. Quem sabe nós, quando estivermos nos novos céus e na nova terra, novos céus e nova terra, como vai dizer na palavra de Deus, que nós poderíamos dizer assim, pela fé o antigo mundo foi destruído. Isso pode ser até meio estranho para a nossa relação e para a nossa vida, mas às vezes pode até ser algo que a gente pode pensar da mesma maneira como aqui, pela fé, as muralhas foram destruídas. Pela fé, então, quando nós estivermos na glória, poderíamos falar, pela fé, o mundo antigo foi destruído. Isso é para dizer que a gente não é daqui. Isso é para dizer que as nossas convicções, que o nosso coração, que os nossos sonhos, eles não podem ter um fim nesta terra, neste mundo caído. Por quê? Porque assim como as muralhas, assim como Jericó, assim como as coisas deste mundo, tudo isso passará. Tudo isso será destruído para que o plano de Deus se cumpra em trazer esperança para a nova geração, trazer esperança para a criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É nesse ar de esperança que nós podemos olhar para a passagem aqui e dizer: as muralhas, a cidade, o mundo, nada disso nos consome mais. Nada disso tem o nosso coração, nada disso tem valor. E é nesse sentido que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E por Ele eu sou persistente, por Ele eu sou obediente e por Ele a minha fé ela é pertinente, ela é comprometida com a sua palavra e com a sua promessa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que no nome de Jesus nós possamos viver pela fé e ir até o fim da nossa vida pela fé também.